Amém. Que maravilha, né? Eu quero dizer a você, feliz Dia das Mães oficialmente para todas que estão presentes aqui. Para você que está em online, feliz Dia das Mães. Que graça, que grande oportunidade, né? Que você está tendo aí de ser mãe. Eu sei que graça e sabedoria é multiplicada na sua vida. Você que está em online também, mesmo você online, obrigado. Eu sei que a graça, a unção do Senhor está aí com você, tocando a sua vida, fazendo com que você avance e que você cresça. Amém? E antes das crianças subirem, você pode bater palma para as crianças? Olha, diaconisa, e que bênção. Que coisa linda, que culto poderoso. Você está feliz com isso? Nossas crianças faz parte da nossa igreja. Não é o futuro longe, mas é um futuro próximo agora, né? O futuro de agora. Quando a gente faz a contagem do número de pessoas que estão na igreja, nós contamos também com crianças. Então, criança faz parte da nossa igreja. A criança, o departamento infantil não é o depósito que nós jogamos lá nossas crianças, mas é um lugar onde pessoas estão sendo ministradas para crescer, futuros ministros. É isso que nós queremos e nós vamos ver isso na nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Então, queria que Dani ficasse em pé. Dani é vamos dizer assim, a supervisora do departamento infantil. Eu queria apresentar aqui rapidinho, já que você teve uma oportunidade de ver o departamento infantil. Então, minha esposa Dani, além de tantas funções, ela é a supervisora do departamento infantil. A Luz, que é a secretária, queria que ela viesse aqui à frente. A irmã Cássia não está aqui, né? A irmã Ivone subiu. Então, tem a irmã Ivone também e a irmã Cássia, que fazem parte de liderança de algumas salas. E são essas pessoas responsáveis por essa grande apresentação que foi linda, né? E eu, em nome das outras também, eu queria que você batesse palma para elas. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Amém? Glória a Deus. Feliz Dia das Mães também. Amém. Quem está aqui que a mãe já partiu para o Senhor? Chorou não, né? Irmãos, eu vou dizer, que emoção, né? É o segundo Dia das Mães que eu passei minha mãe. Que coisa emocionante, para não dizer coisa ruim. Né? Na quinta para sexta, eu queria confessar aqui a vocês. Não é a Bíblia diz que a gente deve confessar os pecados uns aos outros, mas não é um pecado de separação com Deus. Mas posso dizer, irmãos, que eu sou um ser humano, eu tenho emoções, tá bom? Eu choro, eu fico eu me alegro. Eu vou dizer, da quinta para sexta eu senti saudade, viu? Fiquei até, não vou dizer a quantidade de tempo que eu fiquei chorando não, mas eu senti, eu acho que mais do que o ano passado, a falta da minha mãe. E eu olhei várias fotos, olhei toda a cronologia das fotos que o Google Foto passa pra gente, né? Eu passei 1h40 só vendo as fotos. E eu fiquei sozinho ali com o Senhor, né? E eu sei que você que está aqui, sua mãe não está ainda, né? Eu sei que você também pode já ficar lembra, mas não se emociona, né? Como uma cicatriz que vê lá e não tem mais a dor, mas você lembra. Mas eu quero dizer a você que está aqui, né? Deus é com você, Deus não lhe abandonou, amém? E para aqueles que estão aqui ainda com a mãe, cuide da mãe, aproveite sua mãe. Uma pessoa, assim que minha mãe partiu, um ano passado, uma pessoa chegou para mim e perguntou: o que é que eu posso fazer por você? Aí eu disse: cuide da sua mãe. Curta sua mãe, aproveite sua mãe. E eu fico dizendo isso para Dani direto, né? Aproveite sua mãe enquanto ela está viva, né? E você que está aqui, né? Que ainda é jovem, né? Vê sua mãe tão disposta, mas honra tua mãe, como a Bíblia fala lá em Efésios 6. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e prolongue os dias sobre a terra. Eu vou contar como testemunho, né? Dani até pediu para eu falar isso. Eu sou fruto também de um departamento infantil, não do Verbo, mas eu sou fruto de um departamento infantil de outras igrejas, né, até eu chegar no Verbo. Mas eu dou graça ao Senhor porque ela me instruiu no caminho do Senhor. E não adianta eu falar coisas boas se ela não está aqui presente. Mas eu quero deixar esse testemunho do que ela fez na minha vida, né? Ela me levou para a igreja, ela me instruiu no caminho do Senhor. Ela reclamava comigo quando eu tinha um receio de um versículo que era lá em Salmos 1, que fala para a gente não estar na roda dos escarnecedores. E quando eu estava com uma amizade errada, ela dizia logo: cuidado, olha o que a Bíblia diz, leia Salmo 1. Né? E eu ficava com aquele receio.
e eu me esquivava de algumas amizades, e eu vou dizer, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque algumas amizades poderiam ter me levado à bebida, eu poderia ter sido um alcoólatra, já me ofereceram drogas na época. Tive grandes oportunidades de não ter uma vida certa no Senhor, mas graças a Deus estive caminhando no caminho do Senhor, e hoje eu estou aqui, né, à frente de uma igreja, pastor de uma igreja. Eu vou dizer que vale a pena. Amém? Você ouvir sua mãe. Eu queria que você repetisse isso comigo para outra pessoa. Diga: ei, vale a pena ouvir o conselho da sua mãe. Amém? Glória a Deus. Vale a ouvir. E antes da gente falar algumas coisas, a gente não é uma grande ministração, né? Porque hoje é um culto bem especial, mas eu lembro alguns anos atrás, uns 5 anos atrás mais ou menos, 4 anos para ser preciso, a gente estava eu e Dani para tomar uma decisão muito grande de trocar de cidade. Mateus, é o último culto? Então vem aqui, Mateus, para a gente orar. Deus, eu vou dar uma pausa no meu testemunho e eu vou voltar, tá bem? Mateus, ele serve com a gente no diaconato, também faz parte da equipe dos jovens, solteiro, né? Médico veterinário, cirurgião, né? Que vai estudar lá em João Pessoa uma pós-graduação. Qual a pós-graduação? Em clínica médica de cirurgia, né? Cirúrgico. Mas eu e Dani disse que ele vai lá estudar, mas ele vai congregar aqui uma vez por mês. Você vai vir para cá, a gente vai soltar você não. Né, irmã Dorinha? Sim, diga amém. Diga amém também. Então ele está indo para lá e a gente quer orar por ele, despedir, entre aspas, ele, né? E eu sei que você vai escutando os conselhos da sua mãe, você ouve os conselhos da sua mãe. Né? Ouça os conselhos da sua mãe, tenha cuidado naquilo que você vai ter de amizade, né? Eu sei que sua mãe já instruiu sobre isso, você é uma pessoa sensata, assim como a gente tem visto, né? Por algumas vezes não houve a oportunidade de você estar dirigindo o culto como a gente tinha escalado por causa do seu trabalho, e a outra porque você ficou resfriado. Mas quando você vier para Campina Grande, você me diga que eu vou botar você para dirigir um culto aqui. Tá bom? Então, Mateus, pouco tempo a gente se passou, né, aqui junto. Eu sei que você vem, você sempre é na sua, calado, né? E isso não é um problema. Né? A Bíblia diz que quem muito fala, peca mais. Né? Então, eu creio que você tem errado menos, que você é um homem calado. Mas o seu testemunho, a sua forma de agir, a excelência naquilo que você faz, a obediência que você tem à sua mãe, vai abrir grandes portas para a sua vida. Eu creio nisso, né? E eu creio que essa porta de pós-graduação que você está tendo é por causa da sua dedicação ao Senhor, por causa da dedicação em obediência à sua mãe. Amém? Quer falar alguma coisa para a igreja? Não? Então, estenda as mãos para cá. Isso. Ele vai trabalhar, atuar na área que ele é e ainda vai fazer uma pós. A porta escancarada, né? Glória a Deus. Então, estende tuas mãos. Era um grande exemplo na limpeza, né? Muito bem, parabéns, viu? Pai, muito obrigado. Nós te damos graça pela vida de Mateus, Pai. Declaramos graça, sabedoria, Senhor, na vida dele. Portas abertas, Pai, nós desejamos para ele, Pai, tudo aquilo que ele tem pensado, você vai fazer infinitamente mais. Pai, nós declaramos portas abertas, apartamento, Pai, alugado, tudo pronto, Pai, no lugar perto. Pai, vai ser tudo propício, Pai, ao plano que você estabeleceu para a vida dele. Ele tem pensado, ele tem arquitetado, ele tem planejado, Senhor, mas a tua palavra diz que você é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo quanto Mateus pede ou pensa. E nós oramos por ele, Pai. Declaramos paz, sabedoria, o cuidado, o sangue, Pai. Do teu filho, Pai. Cuidando dele, Pai. Livrando ele do mal, de mulheres, Pai. De amizades perversas, Pai. Que venham trazer ele fora do teu caminho. Pai, nós declaramos pessoas, Pai, se agregando a ele, Pai. Que possa trazer benefícios, Pai, para ele. E aquilo que ele vai estudar, Pai, a mente dele é aberta. Aquilo que ele vai operar lá, trabalhar, Pai, sendo fácil e rápido. Em nome de Jesus. É isso que nós declaramos sobre a vida de Mateus, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um amém? Pode bater palma. Obrigado, Mateus. Boa viagem, viu? Em breve você vem para cá, né?
Amém, glória a Deus. Amém. Então, como eu estava contando, eu estava falando o quê? Da grande decisão, né? Então, a gente estava para tomar uma decisão muito grande de uma troca de cidade, e isso envolvia demissão do meu trabalho, demissão do trabalho de Dani, e era algo muito bom, porque a gente pretendia entrar em um propósito lá, no chamado, a gente ia exercer um pastoreio lá, auxiliar num lugar. Então, as portas estavam abertas, estava tudo top, né? E Dani começou a... Ixi, a gente ia assumir igreja, tá tudo ok, ia ser top lá. E uma probabilidade de emprego para ela, para mim ainda não, mas ia. E aquela coisa. Ia trabalhar, ia fazer parte da diretoria do Rema. Olha, ia ser tudo aquilo que Dani estava pedindo ou sonhando. Mas, por um tempo, Dani começou a perceber que não era, e eu estava bem animado, eu estava querendo aquilo, mas Dani ficou arranhada, e ficou aquela coisa, e eu fui falar para minha mãe. Aí eu chamei ela de manhã. Manhã, olha só, eu desse tamanho, né? Aí eu disse, manhã, apareceu essa oportunidade, assim, né? Tá acontecendo assado. E ela disse assim, você tá louco? Né? Ela foi bem doce comigo. Você tá louco de tomar essa decisão? Você quer acabar com a sua vida? Falou assim comigo. Né? E por que eu estou falando isso? Né? De uma forma engraçada. Vai deixar o ministério, vai deixar seu trabalho, você está louco! Ela gravou um áudio. Na mesma hora, eu escutei sozinho no banheiro, eu desliguei, eu apaguei a mensagem, ela nem ouviu. E eu passei 2 meses sem falar com ela, com receio dela reclamar comigo. E eu sou casado, sou eu que sustento a minha casa. Mas eu vou dizer, eu dei um ouvido à minha mãe. Mesmo eu sendo adulto, mesmo eu tomando conta da minha casa. Porque a Bíblia não muda. A Bíblia diz lá que o filho deve honrar o pai e a mãe. Filho obedecer aos seus pais. E eu não tenho que toda hora. Né? Eu não sei que você vai fazer isso. Né? Já pensou? O irmão Geraldo liga lá para o pai. Paiinho, eu devo fazer isso? Não é isso. Mas um conselho, mesmo você adulto, é normal você escutar o seu pai. Amém? Glória a Deus. Amém? É normal você escutar os seus pais. Escutar a mãe, vamos falar hoje no Dia das Mães, é bênção você escutar a sua mãe. Mesmo você adulto, tem coisa que você não sabe fazer, procure sua mãe, honre a sua mãe. O que é que acontece às vezes? Eu gosto de fazer isso, minha esposa pode dizer isso. Eu às vezes peço conselho à minha sogra, né? Então, Socorro, o que é que a senhora acha disso? Ela disse, eu acho melhor isso e isso. Eu gosto de escutar conselhos. Porque às vezes a gente casa e sai de casa e esquece que o pai e a mãe, né, principalmente a mãe hoje, a mãe ainda tem conselhos para lhe dar. Né, e às vezes precisamos honrar a mãe. Amém? Então essa palavra foi para você, não foi jogada ao vento. Tá certo? Eu vou dizer, eu como minha mãe, ela já faleceu há quase 1 ano e meio, eu vou dizer com propriedade, irmão, dê ouvido à sua mãe. Dê ouvido a ela. Tá certo? Eu não vou chorar não, que eu já chorei o que eu tinha para chorar. Tá bom? Minha mãe era uma pessoa muito boa, né, generosa, né, era uma Dorca. Quem sabe que é a história de Dorcas na Bíblia? Alguém conhece a história de Dorcas? Só 2 pessoas. Então vou dar um resumo. Dorcas era uma mulher muito generosa, que ela fazia coisas para as pessoas. Ela bordava, né, eu acho que ela fazia um monte de coisa, ofertava. E ela faleceu de uma doença. Então levaram elas aos apóstolos. E elas disseram assim, olha que interessante, né? Não era nem pela amizade. Ele disse assim, nós ressuscita, né? Porque ela era muito boa para a sociedade. E oraram e ela ressuscitou. Que coisa engraçada. Né? E por causa desse nome Dorcas, minha mãe ela se identificava com isso. E ela fez uma empresa, né, de bordados Dorcas. Né? Tem até uns panos de prata que está aqui no nosso meio, que foi ela que fez. E futuramente eu e Dani vamos abrir uma empresa chamada Dorcas, né? Que a gente ainda vai dizer futuramente, amém? Dorcas aluguel de louças, né? A gente vai alugar louças, amém? Se prepara aí, certo? Então ouça a sua mãe. E às vezes a gente coloca, quer entrar em outra coisa, às vezes a gente coloca os homens, né? Principalmente os maridos acanhados, coloca muito a pressão na mulher. A mulher ela precisa ser virtuosa. A mulher ela precisa ser a edificadora do lar. O homem faz, a mulher edifica. Você só edifica algo pronto, não é verdade?
esse prédio ele foi feito, mas nós estamos edificando, porque esse prédio era feio, que o dono não ouça. Esse prédio era horrível, né? E estamos edificando, colocando uma luz, colocando algo, colocando alguma coisa bonita, pinta. Então é isso que a mulher faz. E às vezes nós homens, às vezes os filhos, colocam muita pressão na mãe, não é verdade? E depois Dani vai dar um testemunho. Eu quero que você dê um testemunho de sexta-feira, como foi que você recebeu também um dos presentes, né? Eu vou dizer isso não é por orgulho, não. Eu estou lhe incentivando, homem. Para você dar um dia de rainha à sua esposa. Né? Fez a unha, pela indicação ali da nossa irmã Érica. Minha esposa, ela faz muita coisa por mim, faz muita coisa com nossos filhos. Então eu quero ser o primeiro a honrar ela para ensinar você, igreja, a honrar a sua esposa, a honrar a sua mãe. Amém? Foi bom, não foi? Então a gente coloca muita pressão na mulher. Né? Todo mês não. Às vezes nós colocamos muita pressão na mulher. A mulher é virtuosa, a mulher acorda cedo, a mulher logo faz isso, né? E eu vou falar, eu estou ministrando, não sou eu, não vou falar de outra pessoa, né? Então, muitas vezes eu estou deitado, aí acorda cedo. Eu sei que às vezes foi um dia puxado para ela aqui na igreja. Aí às vezes eu acordo bem de manhãzinha, né? Para fazer o café. Mas eu estou falando isso, irmãos, para você aprender a honrar mãe. Às vezes o nome mãe a gente bota muita pressão, como a gente está dizendo, né? Amém? Glória a Deus. Lá em Mateus, abre lá a tua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 1, versículo 38. Eu estava passagem. Quando o anjo, versículo 26 de Mateus 1. E eu lendo essa passagem, eu fiquei tentando assim imaginar algumas coisas que eu gosto de ler e gosto de imaginar como foi na época, ou como seria, por que aconteceu, né? Será que Maria, a mãe de Jesus, ela foi escolhida, né? Só tinha ela, né? Eu tinha que ser o nome Maria, poderia ser Sebastiana, sei lá, qualquer outra lá, Josefa. Mas o anjo, né, a Bíblia diz assim, no versículo 26, no 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia. E uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento. E um homem chamado José, descendente do rei Davi. A minha versão é a versão NVT. Será que Deus não poderia ter escolhido alguém já casado? Né? Poderia ter escolhido uma mulher casada. Né? E nasceu, já que estava nascendo filho, fazia ali, não, é esse filho, eu vou escolher ele. Mas Jesus, o Espírito de Deus veio sobre Maria, e você já sabe a história, e fez com que ela concebesse algo sem relação sexual. Não é verdade? Então veja que escândalo nessa época. Roberta, ela conhece bem a história judaica, né? Uma mulher, quando ela engravida antes do casamento, era apedrejada, não era isso? E o José foi um cara top, porque ele tentou esconder isso para que ela não fosse apedrejada. Ele tentou até deixar, e o anjo apareceu. Se você ler, você vai ver isso. Mas o que eu acho mais interessante é a forma como Deus viu Maria, que Maria era uma pessoa prudente, e a gente não está aqui exaltando Maria, apesar de Maria foi uma mulher muito... Essa palavra virgem, ela traz várias traz uma propriedade para a época. Uma mulher virgem naquela época era uma mulher resguardada, era uma mulher guardada, né? E o fato de você ser solteira e não ser mais virgem, diante do Senhor, isso não tem nada a ver, caso você se arrependa. Amém? Dá um sorriso aí para você não ficar tenso, porque eu falei isso. Amém? Dá um sorriso aí. Amém? Glória a Deus. Então, diante do Senhor, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas Maria era virgem, Maria era prometida para uma pessoa, mas o Espírito de Deus veio, né, através do... Deus mandou o anjo Gabriel e escolheu ela. E trouxe entre aspas, esse transtorno para José. José tão quieto, com a sua mulher lá prometida, virgem.
Aí aparece o anjo, promete tudo isso, faz esse rebuliço. Na vida dela também, é verdade. Mas a característica de Maria, como a Lúcia leu, né, fez essa homenagem para Dani. Se você depois chegar em casa, marido, você também está online. Pega o capítulo 31 de Provérbios, lê para sua esposa. Faz com que isso seja verdade na vida dela. Amém? Mas veja lá, Maria era uma pessoa decente naquela época. Eu acredito, se fosse nos dias de hoje, era uma pessoa que ela poderia ser obediente aos pais. Na verdade, a história diz que ela tinha entre 12 a 17 anos. Não sei se, eu não posso falar isso com certeza, mas naquela época as mulheres eram prometidas nessa época. Então isso significa que, eu quero chegar nesse ponto, que Maria, ela tinha uma instrução de alguém. Quem era a instrutora de Maria, no sentido? Era a mãe de Maria. Então, Maria teve uma mãe. Porque às vezes a gente, Maria, a mãe de Jesus, né? Maria, a mãe de Jesus. E lá na frente você vai ver que Maria casou de novo, teve outros filhos. Jesus tinha outros filhos. Então, isso significa que a vida correu normalmente. Porque Jesus... Irmãos de Jesus... Você vê que... Eu disse o quê? Oi? Não, Jesus não teve filho, perdão. Jesus teve irmãos. Isso significa que a vida seguiu normalmente. Maria foi mãe não só de Jesus, ela não idolatrou Jesus, ou ela não venerou Jesus ao ponto de dizer, Jesus é o único e agora minha vida se acabou. A vida continuou normal. Ela casou, teve outros filhos. A Bíblia não fala o que aconteceu com José. Teve um filme que eu assisti que ele teve um infarto. Não sei se foi verdade. Tá bom? Só para a gente rir. Mas alguém ensinou a Maria a ela ser decente, ao ponto dela ser escolhida como a mãe de Jesus. Então, quem foi essa pessoa? A mãe de Maria. Então, a mãe de Maria foi uma pessoa sábia. Instruiu ela ao ponto dela ser uma pessoa santa. Ao ponto dela ser uma pessoa separada naquela época, pura, decente, né? E isso é louvável, né? Como eu estava falando aqui, os deveres da mulher, às vezes a gente joga muita pressão, como eu disse, né? Algumas pessoas, e essa pressão não é uma psicológica. Não estou aqui exaltando que todo homem faz essa pressão, mas às vezes a gente espera, eu mesmo espero, o almoço de Dani, que cozinha muito bem. Né? Eu espero que às vezes Dani me diga algumas dicas, né? E é esse tipo de pressão que eu falo. Às vezes eu espero que Dani resolva algumas coisas que às vezes eu não consigo resolver. E ela como mãe, tem coisas que eu espero que ela faça com os nossos filhos. Tem roupa que às vezes ela escolhe. Hoje em dia nem escolhe mais roupa, né, Dani? Os meninos escolhem. Mas antigamente Dani escolhia a roupa, engomava a roupa, fazia tudo aquilo, fazia o almoço, ainda tinha que fazer aquilo, fazia aquilo outro, fazia lembranças. Lembra daquilo, lembra de pagar aquilo, lembra daquilo outro, né? Então é essa cobrança que às vezes a gente joga na mãe. Às vezes a gente pode estar fazendo esse tipo de papel também. Nós podemos dividir. Nós podemos, às vezes, ajudá-la, a auxiliar ou dar esse tipo de apoio às mães. Eu estava vendo também outras coisas, né? Eu queria ver só 10 pontos bem interessantes aqui sobre a mãe, sobre a mulher em si. Mesmo que você esteja aqui que ainda não é mãe, você deseja ser mãe, gera isso, né? Aprende isso, honra os teus pais, ajuda quem não tem, ajuda como filhos, ajuda as mães que têm filhos, que aí você vai aprender a ser, tá bom? Abre tua Bíblia, por favor, aí em Provérbios 31. Já vou já encerrar, só uma reflexão para que a gente possa estar nessa noite celebrando. Eu sei que você quer ir para a sua casa, eu sei que você quer jantar também ainda com sua mãe. Mas em Provérbios 31, 28, eu vou ler na NVT, quero que você me acompanhe, por gentileza. A minha versão é NVT. E às vezes, como eu estava falando, nós cobramos, ou então nós esperamos, nós sempre colocamos a mãe em si, como algo que a gente está sempre ali puxando, mas tem algo que também nós podemos fazer. E a Bíblia diz assim, seus filhos se levantam e chamam de abençoada, o seu marido a elogia. Essa abençoada não é assim, quando ela está fazendo alguma coisa errada, você diz essa abençoada, né? É para a gente dizer que ela é abençoada mesmo. Versículo 29. Há muitas mulheres virtuosas. Diga, há muitas mulheres virtuosas.
neste mundo. Diga, mas você supera elas. Amém? Então a sua mãe, ela supera todas as outras. Então nós precisamos dar esse valor à nossa mãe. Amém? Dê valor à sua mãe. Eu não tenho mais mãe, vou dar valores à minha esposa, né? Então tem esse papel que os filhos, que nós precisamos fazer, e o exemplo que ela tem. Ela é ditosa, ela é chamada de abençoada. E várias mães, existem várias mulheres com virtudes aqui, mas para mim, a minha esposa é levantada como a mãe que tem esse valor. E o amor da mãe é comparado com um amor incondicional. O que é um amor incondicional? É a criança errar, ou alguém errar, e ela está sempre ali amando, esperando, aguardando. Não é verdade? Tem mães, já pensou se uma mãe jogasse um filho fora porque ele fez o número 2? Né? Porque uma criança faz, o que é que a mãe faz? Ela limpa, ela joga a fralda, ela dá lá, joga o talco, o hipoglós, né? Sei lá, faz qualquer outra coisa, e a criança está ali. Então, o amor incondicional. O amor incondicional, você pode ver que ele parece muito com ele está bem atrelado ao amor que está lá, descrito lá em 1 Coríntios 13. A mãe é paciente, ela tudo suporta, né? Tem um homem que não tem nem paciência. Esse menino faz muito zoada. Vixe, meu Deus do céu, toma, aí bota a mãe para cuidar. E quando o Radassa nasceu, Isaac tinha 2 anos. E algumas vezes eu estava dormindo e eu escutava a Radassa chorando lá. E quando eu me levantava, estava Dani dormindo, né, com a bebê, com Radassa balançando a cadeira, né? Então ela poderia ter me chamado, ela poderia ter feito qualquer outra coisa para deixar eu fazer esse papel, mas muitas vezes ela se levantava e cuidava. E às vezes que eu ia cuidar de Radassa, eu estava em pé uma vez dormindo com Radassa. Já pensou que perigo? Eu dormindo com Radassa em pé e Dani, eu só via aquela coisa me tocando, era Dani me chamando. Não aguentava não, Dani não aguenta mais, né? Então a mãe tem, né, esse amor incondicional, independente de... Você já viu uma mãe chorando, mesmo com um filho que está ali preso, faz alguma coisa errada, e ela chama, né, ela diz que ama o filho, ela vai lá, às vezes, na cadeia. Eu estou falando uma coisa bem estrambólica para que a gente entenda. A mãe vai na cadeia, todo mundo abandona, a mulher, filhos, amigos, mas quem vai estar lá? A mãe. Eu, às vezes, irmãos, rodo de Uber, eu não tenho evitado mais, mas eu já levei muitas mães lá no presídio, no Serrotão, para ver os filhos. E a mãe leva caixas de comida, né? E leva os filhos dele para levar, para vê-los. E quem mais vai são as mães. Às vezes as esposas não vão. E quem vai são as mães, lá para o presídio, vai cuidar do filho, leva comida para o filho. Então esse amor incondicional, ele parece muito, ele é um tipo de demonstração do amor de Deus, né? Incondicional, que está lá em 1 Coríntios 13. E eu queria que você repetisse comigo, diga assim: mãe merece respeito. Uma mãe, ela merece respeito. Não pode se falar com a mãe de qualquer forma. Tá bom? Uma mãe, ela merece respeito. Eu acho que não precisava nem a gente aqui entrar em detalhes de como não pode proceder, porque a mãe merece respeito. Uma mãe merece respeito em todas as áreas. E principalmente, irmãos, eu não quero aqui dar uma carteirada em você, principalmente nossa mãe espiritual. Amém? Eu quero só abrir um parêntese, que no 2º domingo de agosto é o Dia dos Pais. Lembre da gente, homens, tá bem? Tá certo? Lembra aí do pastor, lembra dos homens. Amém, homens? Faça assim, homem, Dia dos... Bom? Então quem é pai aqui, a gente precisa ler. Mas honra, procura honrar, né? A mãe espiritual da igreja, os conselhos às vezes que ela dá. Tem decisões que ela toma, né, como mãe da igreja, que sou eu que às vezes mando ela dar. Não fica chateado com ela, fique chateado comigo, tá bom? Mas não fique chateado com ela. Você também precisa ter gratidão pela sua mãe. Você precisa ter gratidão. E quando a gente fala nisso, né, a gente lembra das pizzas que levava. Quem apanhou aqui? Né? Eu tinha uma varinha mágica que era chamada bainha da faca. Era de couro, que eu e minha irmã, se minha irmã estiver assistindo aí,
Então tem essa gratidão. Não é porque eu estou falando isso, porque às vezes a gente pensa só nisso. Na correção, no não da mãe. Não vai não. Deixa eu ir com fulano, não vai não. Você não vai não. Eu com 16 anos, minha mãe não deixava eu sair sozinho. Eu morava numa cidade pequena, ela não deixava, depois do culto, eu sair com meus adolescentes da igreja. Ela disse, você não vai. Você precisa chegar a tal hora na escola. Vai ter que ir para casa. Eu não saí. Eu vim sair com 17, 18 anos. E nem por isso virei bicho. Então tenha um coração grato pela sua mãe. O coração grato não é você só dizer amanhã, mãe, obrigado. Mas faça ações correspondentes. Dê presente. Lave um prato. Só o fato de você obedecer sua mãe, você já está sendo grato, tendo gratidão. Lava um banheiro. Lava um banheiro para sua mãe. Faça alguma coisa para sua mãe, que às vezes é ruim, é cotidiano ela fazer. Faça para sua mãe, mesmo você casado. Vá na casa dela e faça alguma coisa para sua mãe. Amém? Glória a Deus. Você está feliz com isso? Então dê um glória a Deus para você se animar, irmão. Amém? Então a mãe é o orgulho dos filhos. A mãe é o orgulho. Você precisa estar feliz com isso. Você tem uma mãe. Abre lá em Provérbios 17:6, por favor. Hoje eu passei uma emoção que eu nunca tinha passado o ano passado, né? Foi o segundo dia das mães que ela partiu. E hoje a gente foi almoçar no shopping, eu sentei no shopping. E todo mundo, a gente esperando o almoço, e todo mundo tirando uma foto com a mãe, todo mundo com a mãe, homenageando, e eu fiquei no meio. Aí eu disse, meu Deus, que coisa ruim. Que coisa ruim, né? Sem a mãe. Que coisa ruim. Mas eu quero trazer para esse versículo, mas você precisa se alegrar, porque você tem uma mãe. Eu me alegro porque eu tive algo que minha mãe me instruiu. Provérbios 17:6. A Bíblia diz assim: os netos são a coroa de honra para os idosos. Quem tem netos aqui? Lucas tem neto? Quem tem netos? O irmão Sérgio já tem neto. Já tem neto?